Olá, crianças, bem-vindos a mais uma semana de aula. Hoje, 14 de junho, nós vamos iniciar a aula de hoje com uma leitura desse livro aqui, ó. Muitos mitos, muitas lendas. Mito e lenda é um gênero muito parecido, porque ele explica coisas sobrenaturais, coisa que ninguém provou até hoje. Ele explica coisas que o povo diz que viu, que aconteceu, mas não tem prova científica nenhuma daquilo. Por isso vira lenda, principalmente a aparição de seres fantásticos, diferentes, sem comprovação, sem fatos reais que consigam comprovar. Então é história que também, igual o conto, vai passando de geração para geração. Essa daqui, esse livro, ele traz mitos e lendas de vários países. E eu escolhi uma para vocês da Grécia Antiga. A Grécia é o berço dos mitos, da mitologia grega. Então, muitos mitos, Minotauro, eu não vou lembrar agora outros que apareceram na história, que vocês vão estudar, vão entrar em contato. Ele apareceu primeiro na Grécia, depois ele foi recontado para os demais lugares do mundo. O que eu vou ler para vocês agora chama Quimera. Mais uma vez encontramos semelhanças entre um mito de países longínquos é longe, e outro do Brasil. Quimera é mula sem cabeça. Tem algo em comum. Ambas soltam fogo. Vejamos. Lembram da mula sem cabeça? A nossa lenda aqui? Lá o mito é quimera. Vamos ver como que ele é contado lá na Grécia. Na antiguidade, fazia parte da cultura grega a crença em que um monstro fabuloso, com cabeça de leão, corpo de cobra e cauda de dragão, denominado Quimera. Este matava todos que se aproximavam e destruía tudo o que havia ao seu redor. Nossa, pelo menos a nossa mula sem cabeça não fazia tanto estrago assim, né? Como? Soltando fogo pela garganta. Na mesma região também era relatada outra versão sobre a aparência da quimera, dizendo que o monstro tinha 3 cabeças, uma de leão, uma de cabra e a última de serpente. Das goelas de cada cabeça saía um jato de chamas. O monstro abrigava-se em uma sombria caverna, numa montanha de pedras, e dormia da maneira como dormem os bichos, de 3 cabeças. Como que dormem os bichos de 3 cabeças? Como tinha 6 olhos, 4 deles fechavam-se para o sono e 2 ficavam de vigília, para que se aparecesse algum ou alguém, ela estivesse atenta. Mas um dia, segundo a história grega, foi morta pelo herói Belerofonte, mas essa já é uma outra história. Então é uma lenda, um mito grego que já existiu, que conta-se na antiguidade grega, mas que também apareceu e a história já deu fim dele, porque Belerofonte o matou. Como? Aí é uma outra história. Vamos iniciar então. Gostaram? Até! Crianças, como fazemos sempre, vamos fazer o registro da rotina. Aula 13, português, dia 14 de 6, mês de junho de 2021. A leitura que a professora acabou de fazer, Quimera, que é um mito lá grego.
O que nós vamos fazer na aula 13? Correções. Nós vamos utilizar primeiro o livro Ler e Escrever. Atividades que já foram feitas da página 28, 29 e 30. Só correção. Depois, logo em seguida, vocês vão pegar o livro didático Ápice para as correções das páginas 208 e 210. Aqui com foco na linguagem escrita, na construção das palavras. E aqui na interpretação textual, certo? Com isso, a gente vai deixar tudo corrigido nesta primeira aula. E a aula 14, vocês já vão escrever aqui. Por quê? Ela é um resumo do que trabalhamos, uma revisão dos conteúdos trabalhados no segundo bimestre. É importante registrar, depois prestar bem atenção nessa aula, pois a professora vai fazer uma revisão rápida, vai dar dicas de onde vocês vão estudar, para que essa semana a gente inicie uma avaliaçãozinha na escola, presencial. Ok, crianças? Aguarde informações que mandaremos todos os detalhes no grupo de pais. Registra e pega o primeiro livro. Crianças, página 28 do livro Ler e Escrever. Até a atividade C, a gente já tinha corrigido. Agora, nós vamos corrigir o quadro 5B, organizando as palavras, com o finalzinho ESA com S e ESA com Z. Aqui no quadro tinha muitas palavras com esse mesmo final, ESA e ESA com Z. Pediu para separar um quadro com ESA e o quadro B com ESA. Se você colocou o contrário, também não tem problema. Copiou as palavras, o quadro A ficou princesa, freguesa, duquesa, tigresa, baronesa e marquesa. No quadro B ficaram a maioria das palavras. Olha lá, fineza, grandeza, incerteza, frieza, firmeza, impureza, moleza, mesquinheza, franqueza, lerdeza, estranheza, gentileza, limpeza e fortaleza. Se vocês acham que tá rápido, depois vocês dão um pause aqui, mas era só copiar as palavras, então não tem segredo. 2. Discutam com o seu grupo uma regra que ajude a lembrar quando usar o ESA e quando usar o ESA com S e com Z. Tem várias regrinhas que podem ajudar a gente. E eu peguei aqui 2 para usar o ESA com um Z. Olha o que eu escrevi. Quando transformamos os adjetivos são as qualidades, em substantivos, usamos a terminação ESA. Fineza vem de fino, grandeza vem de grande, que era um adjetivo e transformou num substantivo. Então, quando a gente usa o adjetivo e transforma ele num adjetivo, usamos ESA, com Z no final. E quando como explicar ESA com S? Quando escrevemos o feminino de um título de nobreza, por exemplo, a terminação será ESA. Não tem só essa explicação, mas eu me pautei nessas palavras aqui. Princesa, vem de príncipe. Freguesa, aqui de freguês, não é título, é uma qualidade também, mas é o feminino. Duquesa, de duque. Então, aqui é só um exemplo, ó. Baronesa, de barão. Marquesa, de marquês. E tem outras regras de uso do ESA que a gente vai colocar. Ó, é o feminino de alguém que tem um título.
Mais para frente nós vamos ver outra regra de uso do ESA, tá bom? Próxima página. Página 29 do livro Ler e Escrever. Tinha uma chuva de palavras aqui e elas repetiam para confundir um pouco vocês. Tristeza, tristeza, tristeza. Então, elas tinham de várias cores e vocês precisavam ler e encontrar o grupo com ESA e com ESA com Z no final. Então, o grupo com ESA com S, chinesa, inglesa, marquesa, japonesa, holandesa. Olha aqui, já tem outra regra com ESA. ESA aqui, beleza, lindeza, tristeza, gentileza, esperteza. Aqui é a mesma explicação que eu dei na página anterior. O que as palavras apresentam em comum? O mesmo som final, é ESA. O que elas apresentam de diferente? A escrita, porque o som é o mesmo, mas a escrita do final da palavra é diferente. Como é possível saber como e quando escrever de uma forma ou de outra? Pensando nas regras de escritas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever no meu livro, ou eu vou pesquisar sobre, ou vou ler mais coisas desse gênero, desse tipo de atividade. Respondam, voltem à nuvem de palavras e observem-as. A que se referem? Elas são adjetivos, nesse caso aqui, adjetivo pátrio, da onde elas nasceram, e substantivos, que estão as qualidades dos adjetivos transformados em substantivos. Lembra? Beleza vem de belo, lindeza vem de lindo, e assim por diante. O que elas informam às pessoas? O local de nascimento, chinesa, quem nasceu na China, e é feminino do local de nascimento das pessoas. E no outro caso, é a qualidade das pessoas, né? Lindeza, beleza, tristeza, escrita já em forma de substantivos. Ok, crianças? Pode ser essa resposta no texto, no livro mesmo, ou no seu caderno, mas deixe registrado para você ter como estudar. Ou procurar saber mais para usar o es com acento, que é o masculino, e a esa, que é o feminino. Na próxima página a gente vai ver bem isso. Página 30 do livro Ler e Escrever. Agora observe como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e de mulheres nascidos em outros lugares do mundo. Aqui é outro exercício, Quem nasce no Japão, o homem é japonês e a mulher é japonesa. Por isso o título dessa atividade lá, o final es e esa. Na França, francês e francesa. Em Portugal, português e portuguesa. Na Noruega, norueguês para o homem e norueguesa para a mulher. Na Inglaterra, inglês para o homem, inglesa para a mulher. E na Irlanda, irlandês para o homem e irlandesa para a mulher. Notem uma coisa importante, o nome do país é nome próprio, substantivo próprio. O local, o adjetivo pátrio é com letra minúscula, Então, nome do país, substantivo próprio. Adjetivo de nascimento é escrito com letra minúscula. C. As palavras que vocês escreveram na questão anterior são chamadas de adjetivos pátrios, porque caracterizam a origem das pessoas, de onde são. Com essa informação, é hora de vocês anotarem suas descobertas em relação à escrita dessas palavras. O que vocês observaram sobre a escrita da forma masculina e feminina desses adjetivos? Agora nós estamos falando daqui, Voltem ao quadro da 5C e observem os dois grupos e registrem as suas respostas no caderno. A gente já tinha percebido aqui na página
5C aqui, ó, chinesa, inglesa, portuguesa, lembra? E aqui, ó, beleza, lindeza, gentileza. É isso que ele quer que a gente observe desse exercício. E responda no caderno. Para lembrar, qual é a regra que indica quando usar o ESA? Então, recordando, porque a gente já escreveu isso lá atrás, pode escrever no caderno para fixar bem essa regra. Quando transformamos os adjetivos, ou seja, as qualidades, em substantivos, nós usamos o ESA com Z. Belo, beleza. Triste, tristeza. Lindo, lindeza. E assim por diante. B. Que outra regra vocês formulariam para saber quando usar o ESA? A gente já viu lá atrás que o ESA com S a gente pode usar para título de nobreza. Lembra lá? Duque, duquesa. É uma regra. E que outra regra a gente pode usar aqui, neste caso? Usamos o ESA com S para escrever o feminino, o adjetivo pátrio do local de nascimento. É isso. Então, nós usamos ESA com S quando escrevemos o adjetivo pátrio do local de nascimento das pessoas. Feminino, porque o masculino termina com es, com um acento circunflexo, que é o título dessa atividade na página anterior. Registrem, então, isso no caderno ou no próprio livro mesmo, que é uma fonte de estudo, é importante a gente saber, na dúvida. A gente não tem como decorar todas as regras da nossa língua, mas precisamos conhecê-las e saber algumas delas para que não escrevamos com muitos erros ortográficos. As regras ajudam a gente a escrever corretamente as palavras. Ok, crianças? Com isso, terminamos a correção do livro Ler e Escrever. Por favor, peguem o livro didático. Queridos alunos, livro didático Ápice, página 208. Aqui nós vamos fazer a correção da compreensão das duas primeiras partes do Jabuti e a Fruta, que a professora leu com vocês e pediu que vocês lessem novamente. Aqui era para vocês numerarem os fatos de acordo com a leitura. Então, o que os bichos tinham que fazer? 1. Perguntar o nome da fruta a uma mulher. 2. Memorizar o nome correto da fruta. 3. Não voltar para perguntar o nome da fruta, de novo. E 4. Dizer o nome certinho da fruta embaixo da árvore. Essa era a regra que foi sendo construída de acordo com a leitura do texto. 2. O que aconteceria quando todos esses passos fossem cumpridos? A fruta amadurecia e cairia do pé, né? 3. Escreva 2 razões pelas quais os bichos não conseguiam a fruta. A mulher os confundia, falava uma coisa, um nome e depois dizia outro e embaralhava os pensamentos dos bichos. Então eu marquei desta maneira, mas vocês poderiam ter escrito com as palavras de vocês, porque aqui é uma pergunta pessoal, de acordo com o texto, é lógico. Tem que escrever de acordo com o que lemos no texto. Releia a frase. A mulher fazia uma coisa ruim só para atrapalhar. Que coisa ruim que ela fazia? Que coisa ruim era essa? Ela falava a verdade e logo em seguida mentia. Então não precisa escrever com essas palavras, mas tem que ser parecido. Por que a mulher agia assim? Para confundir os bichos, para
para que eles nunca conseguissem memorizar o nome dos bichos, das frutas, desculpa, para ter os frutos da árvore só para ela escrever. Porque ela fazia isso porque ela não queria que os bichos descobrissem o nome da fruta, o verdadeiro. Ok? Essa página, dá um pause, faça a correção de acordo com a sua escrita, não precisa ser com as mesmas palavras. Próxima página, 210. Página 210. Agora, aqui nós já lemos a parte 3 do texto, ou vocês teriam que ter lido. O que o jabuti fez de diferente dos outros animais? Ele levou uma violinha, inventou uma música para não esquecer o nome da fruta. Não parava de cantar. Tá meio embaçado. Vamos ver se melhora. Escreva o nome da fruta, fale em voz alta e veja se você também consegue guardar. Olha lá, Mussá, Mussá, Mussagambirará, Mussauê. É difícil, né, crianças? É diferente, pelo menos. Aqui você precisava, escolha um nome inventado pela mulher para confundir o jabuti que você achou mais engraçado e transcrevam aqui, ó. Ela inventou todos esses nomes aqui, por isso que o autor fala nas possibilidades. Puçá, Puçá, Cambirá, Puçá, Arinhá, Pussuarinha, Içá, Içá, pega na Embirá, solte a farinha, assá, assá, viu Curupira, viu você. Depois de tanto esforço nesse clima de tensão e com o casco todo quebrado, será que o jabuti levou adiante seu plano? Olha aqui o final da história. Lembra que eu disse que o conto é sempre uma explicação de alguma coisa da natureza, mas com fatos que não são reais, que não são verdadeiros? Era o nome certo da fruta e a fruta caiu e continuou cantando e foi uma chuva de frutos, todos madurando e caindo. Dava para todos os bichos provarem. E como as frutas tinham visgo é uma cola, um grude, grudento, que nem jaca, os outros bichos aproveitaram e usaram o visgo para colar os cascos, os cacos do casco rachado do jabuti. E ele ficou assim, remendadinho, até o dia de hoje. Olha o casco dele aqui, todo remendadinho. É lógico que não é verdade que aconteceu isso, é um conto, é uma invenção popular. Mas tá aqui o final da história. Com isso, ele conseguiu a fruta e ele conseguiu também, com a cola, com o visgo desta fruta totalmente aí desconhecida por nós, colar o caco das costas dele, que estava todo quebrado, e formou esse casco assim todo rajadinho, coladinho. É um conto popular e por isso é uma história contada pelo povo e não verídica, verdadeira. É para divertir, é para gostar. Com isso, terminamos a aula de correção. Até!